E aí, alunos, aqui é a professora Ilana, aluna de português, e hoje eu vou fazer a correção da Aprender Sempre, volume 3, do primeiro ano do ensino médio. Essa é a sequência 2 e vai das aulas 5 a 8. Se você precisa desse material em PDF, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Drive, lá você encontra esses e outros materiais. E vou deixar também na descrição do vídeo várias playlists com vários vídeos que eu já fiz, que você encontra com mais facilidade outros vídeos da Aprender Sempre, AP, Caderno do Aluno. E se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a ser divulgado aqui no YouTube. Se inscreva e ative as notificações para sempre ficar por dentro daquilo que aparece de novo aqui no canal. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. E se você precisa de conteúdo de matemática e física, o canal Exatas 1000 do professor Colombo tem vários vídeos do Caderno do Aluno, AP, Aprender Sempre. Então vai lá depois, se inscreve e deixa a hashtag Vim pelo Dona de Português. É isso então, bora lá! Aula 5. Expressões idiomáticas. 1. Observe as imagens abaixo, que representam algumas expressões idiomáticas na forma literal, fazendo uma brincadeira com as linguagens denotativa e conotativa. Então, aqui a gente tem as expressões e ilustrações para levando elas ao pé da letra, né? Estar de cara amarrada, chá de cadeira, bater na mesma tecla e cair do cavalo. A. Explique o humor na representação das expressões idiomáticas. Bom, o humor ali, ele está justamente no fato de que eles tentam ilustrar de uma maneira literal, ao pé da letra, o significado das expressões. Então, por exemplo, chá de cadeira, né, que é o que eu achei melhor, assim, mais engraçadinho. Chá de cadeira é quando a gente vai num lugar e espera muito tempo, fica muito tempo ali sentado esperando, né? E aí, se a gente fosse levar ao pé da letra, ele está mergulhando uma cadeira ali, né, na água para fazer um chá de bebê, né, com a cadeira. Então ele pegou e fez uma representação literal, totalmente ao pé da letra da expressão e que assim, quando a gente for, se a gente for ver bem, o significado não tem nada a ver com isso, né? Então o humor está justamente nisso, né? Que ele fez uma representação totalmente literal da expressão, por exemplo, cair do cavalo. Não é cair de verdade do cavalo, estar andando no cavalo e cair no chão. É tipo uma coisa que você foi fazendo, não deu certo, você se frustrou, você se decepcionou, né? E que você daí caiu do cavalo. Então o humor está justamente no fato de que ele tenta representar de maneira totalmente literal, totalmente ao pé da letra, expressões que não podem ser levadas ao pé da letra. 2. Depois de conversar com os colegas, pense se você conhece outras expressões idiomáticas. Vamos fazer uma brincadeira com essa duplicidade de significados. Um que remete ao significado preciso, literal, e outro que, dependendo do contexto, cultura local, assume um sentido diferente, conotativo. Utilize uma cartolina, materiais para escrito para o desenho ou outros recursos e crie cartazes com expressões idiomáticas e uma representação por forma do desenho da cena literal. E aí aqui ele deu, né, sugestões, bafo de onça, quer dizer mau hálito, chorar de barriga cheia, reclamar sem motivo, e assim por diante. Ele deu sugestões de expressões idiomáticas, né, e o significado delas, e o que ele quer aqui basicamente é que você faça ilustrações para essas expressões da mesma maneira como ele fez ali na questão 1, né, ele fala para que vocês façam numa cartolina, mas são coisas que dá aí para a gente adaptar, dá para fazer no caderno de desenho, ou mesmo no caderno convencional de vocês, com uma folha deitada, enfim. E vocês conversam com o professor para ver como vai ser feita essa adaptação, né? Ele não fala também quantas expressões idiomáticas, eu acredito que umas 4, né, estaria ali de bom tamanho, mas daí também é uma coisa que vocês têm que ver com o professor de vocês. Mas a ideia basicamente é pegar a expressão e ilustrar. Aula 6. Brincando com as expressões idiomáticas. 1. Faça a leitura de um fragmento da letra de música a seguir. Pé com pé, palavra cantada. Acordei com o pé esquerdo, calcei meu pé de pato, chutei o pé da cama, botei o pé na estrada, deu um pé de vento, caiu um pé d'água. Não me leve ao pé da letra, essa história não tem pé nem cabeça. A. Na canção, uma brincadeira com algumas expressões idiomáticas comuns da língua portuguesa. Quais são elas e o que elas querem dizer? Bom, aqui eu coloquei então as expressões, né, e o que elas querem dizer. Então, por exemplo, acordar com o pé esquerdo, não ter sorte, né, ter azar. Botar o pé na estrada, viajar, cair um pé d'água, chover muito. Levar o pé da letra,
compreender algo ali no sentido literal. Não tem pé na cabeça, não faz sentido. Então, são todas as expressões que estão ali na canção e os significados delas. B. Na aula passada, vimos que as expressões idiomáticas costumam mostrar os verbos no infinitivo. No entanto, na canção eles aparecem flexionados. Acordei, botei, caiu. Explique qual é o efeito de sentido causado por essa mudança nos verbos. Bom, na expressão a gente tem, por exemplo, acordar com o pé esquerdo, mas na canção a gente tem acordei com o pé esquerdo. E ele quer saber qual é o efeito de sentido que tem nessa diferença, no fato de que ao invés de ser acordar, é acordei. Então, quando eu estou flexionando o verbo, colocando acordei com o pé esquerdo, botei o pé na estrada, eu estou dizendo que alguém fez aquela ação, né? Então, a pessoa que está ali na canção, né, fez aquilo. Ela acordou, ela botou, daí caiu o pé d'água, etc. Então, a gente está dizendo ali que aquelas ações, a pessoa fez aquelas ações, ou aquelas ações aconteceram com ela, né? Ali no caso do caiu o pé d'água, onde ela estava, tipo, choveu muito. Então, quando flexiona esses verbos, eu estou colocando alguém na história, né? Então, o efeito de sentido justamente é o de colocar alguém ali na história que fez as ações ou que sofreu ali as ações. 2. Agora é sua vez de escrever um texto poético a partir de uma expressão idiomática. Não se preocupe em criar uma obra-prima. O objetivo dessa atividade é você brincar com a língua e com as diferenças entre a denotação e conotação. Comece escolhendo uma expressão idiomática de sua preferência. Desenvolva a ideia dessa expressão em alguns versos, sem a necessidade de rimar. Flexione os verbos da expressão, eles não precisam permanecer na forma infinitiva quando terminar de um título divertido. Aqui, então, ele quer que vocês peguem expressões que vocês vão escolher e façam com elas um poeminha, né, ali que não precisa ter rimas e que vai estar brincando com essas expressões. Então, assim, vocês vão fazer algo semelhante a isso que foi feito pelo Palavra Cantada, só que com outras expressões. Então, por exemplo, aqui na questão 2 da aula 5, ele já tinha sugerido algumas expressões, né, para essa atividade de momento. Então, vocês podem aproveitar algumas daqui, por exemplo, bafo de onça, chorar de barriga cheia e assim por diante. Né? Só que não é para colocar a expressão purinha, assim, do jeito que tá. Tem que dizer que alguém fez aquilo. Por exemplo, eu tinha um bafo de onça, Maria tinha um bafo de onça, sei lá, vamos supor que criou um personagem, Maria. Maria tinha um bafo de onça, ela sempre chorava de barriga cheia, ela lavou as mãos, né, para o que estava acontecendo, enfim, né, é nesse formatinho que vocês têm que fazer. Então, pode criar aí um personagem, dar um nome para ele, ou pode usar, tipo, o eu, né, tipo, né, eu dei com a língua nos dentes, ou coisa do tipo, e aí vai fazer algo semelhante àquilo que a Palavra Cantada fez, né, naquela canção. Ele não fala quantos versos, né, vocês têm que colocar, mas eu acredito que aí uns 4, pelo menos, né, para poder começar, mas dá para fazer mais. Aula 7. Que delícia de bolo. 1. Veja a imagem a seguir. Bolo de caneca de chocolate. Ingredientes. Bolo, um ovo pequeno, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa rasa de chocolate, assim por diante, né? Ele vai dando a receita, né? A calda, como que é feita, o preparo, né? Qual que é o modo de preparo tanto do bolo quanto da calda. E daí ele pergunta, qual é o efeito de sentido que o modo verbal dos verbos presentes na receita causa no texto? Justifique o uso desse modo verbal. Bom, eu grifei aqui quais são esses verbos, né? Então vejam bem, ó, coloque, bata, acrescente, mexa, leve, misture. Então são todos verbos que estão no modo imperativo. O que significa isso? O modo imperativo é quando eu vou dar um comando, uma orientação, um conselho, uma ordem, né, para alguém. Então, se eu quero que alguém faça algo ou que a pessoa não faça algo, eu vou usar o modo imperativo, tá? Então, em vários tipos de textos, esse tipo de verbo, né, esse modo verbal, ele é usado, né, quando eu tenho alguma dessas intenções que eu mencionei. Aí, na questão, ele quer saber qual é o efeito de sentido que esse modo verbal causa no texto, tá? E para justificar o uso. Então, vocês podem colocar assim, que o modo verbal usado no texto é o modo imperativo e que ele é usado, né, nesse texto em específico
para dar instruções, porque como é uma receita, ele está dando ali orientações do que fazer para conseguir, né, fazer aquele bolo. Então, ali nesse contexto em específico, né, ele está sendo usado justamente para dar orientações de como preparar esse bolo. 2. Leia um trecho do poema a seguir, escrito por Tristan Tzara, autor conhecido por ter participado do movimento dadaísta na Europa na época entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema, recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. A. É necessário seguir instruções para escrever um poema? Bom, quando a gente vai escrever um poema, não é necessário escrever, não é necessário seguir, né, instruções e tal. Não há regras assim estabelecidas que têm que ser seguidas, que têm que ser daquele jeito. Então, não é necessário, né? E quando ele coloca aqui essas instruções nesse poema, que a gente leu do Tristan Tzara, ele está justamente brincando com essa ideia, ironizando essa ideia. B. Novamente, vemos o uso dos verbos em modo imperativo. Explica o efeito de sentido nesse modo verbal, comum a textos de instruções no poema. Bom, eu grifei então aqui os verbos no modo imperativo que aparecem no poema, mais uma vez reforçando o modo imperativo, ele serve para dar orientação, instrução, ordem, conselho, comando, né? Nesse caso aqui, nesse poema, ele está falando, pega um jornal, pega a tesoura, escolhe, né, o artigo, recorta, etc. Ele está falando isso não é porque ele quer que você faça isso de verdade, não é para seguir realmente essas instruções, tá? Ele está ironizando, fazendo uma ironia com o fato de que as pessoas muitas vezes ficam preocupadas com um monte de regras na hora de fazer poema, né? Então ele está ironizando justamente isso. Então, o efeito de sentido desse modo verbal nesse poema em específico não é o de dar instruções que tenham que ser realmente seguidas, mas sim, né, de ironizar e colocar aí uma ironia no modo como as pessoas se preocupam muitas vezes em seguir um monte de regras para escrever poemas. Aula 8. O adjetivo e sua afetividade. 1. Leia um trecho da canção a seguir. Toi oi oi, crioulo. Eu tenho um sobrinho, ele é tão clarinho, tão cabeludinho, de cachinhos toi oi oi. Ele é tão beiçudinho, a coisa mais linda. É o meu sobrinho de cachinhos toi oi oi. Nos versos, ele é tão clarinho, tão cabeludinho e ele é tão beiçudinho, os adjetivos destacados estão no diminutivo, formam um grau a partir do sufixo inho. Nesse contexto da canção, o emprego desses adjetivos no grau diminutivo indica tamanho? Justifique. Nesse contexto em específico desses versos, o diminutivo ele não está aí para indicar tamanho, tá? Ele está aí para indicar afeto, carinho, né? Então, justamente para isso, é para mostrar o carinho ali pelo sobrinho. B. O eu lírico faz uma descrição do sobrinho e, para isso, usa substantivos e adjetivos. A expressão que compõe o título da música está relacionada a que palavra do texto, considerando o papel que ela assume na canção, por qual classe de palavra ela se caracteriza? Bom, aqui, então, a expressão que ele está falando é a expressão toi oi oi, que é a expressão do título e também que é usada dentro ali dos versos, né? E quer saber ao que está relacionada? Então, está relacionada aos cachinhos, porque ele fala que, né, o menino tem cachinhos tonhonhói. E ele quer saber qual é o papel que assume. Assume o papel de adjetivo, porque quando fala cachinhos, tonhonhói, o tonhonhói aí está caracterizando, né, os cachinhos, está dando uma característica para os cachinhos do menino. C. Qual o sentido da expressão tonhonhói no contexto da música? Ali no contexto da música, né, Toyoyoi está se referindo àquele cabelo que é bem cacheadinho, né, e está fazendo ali até uma certa referência ao barulhinho, né, do cabelo, do cachinho, né, quando cai, quando aperta, enfim. D. Você costuma utilizar adjetivos no diminutivo de forma carinhosa? Em que contexto faz esse uso? Então, aí é uma questão pessoal, se você usa palavras no diminutivo de forma carinhosa, né, como bonitinho ou qualquer outra coisa do tipo. E aí, se você usa, em que situação você usa? Bom, terminamos aqui então mais essa parte. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque ajuda bastante daí o canal também. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva para receber os novos conteúdos que vem por aí. E isso, até a próxima e tchau, tchau!